Então vamos lá, iniciando a aula. Gente, então é assim, hoje nós finalizamos o conteúdo da disciplina, né? Não finalizamos porque esgotou o assunto, nada disso, né? Muito pelo contrário, né? Nós fomos bastante econômicos na abordagem desses conteúdos todos, porque nós estamos numa situação atípica, né? Estamos remoto, né? E eu entendo que uma aula remota a mais que 1 hora e meia fica muito pesado, muito cansativo, né? E mais de 1 hora e pouquinho de conteúdo remoto também é pesado, né? Então, a gente está finalizando o conteúdo não porque esgotou o assunto, mas porque a gente completa aí um cenário de conhecimento necessário para um técnico mecânico relacionado aí aos materiais, né? Aos materiais de construção mecânica. Então hoje nós encerramos a nossa ementa, nossa relação de conteúdos, falando um pouquinho mais de materiais poliméricos, de materiais cerâmicos e de materiais compósitos. Vocês percebam que ao longo de todo o curso, toda a dinâmica do nosso curso, ela foi pautada nos materiais metálicos, né? Então, nós começamos lá falando de classificação dos materiais, falamos lá que os materiais eles são classificados em 4 grandes grupos, né? Materiais metálicos, materiais poliméricos, cerâmicos e compósitos. E nós focamos na primeira classe de materiais, na classe de materiais mais importante, sem dúvida, sobre o ponto de vista de construção mecânica. Então nós focamos o nosso curso todo nos materiais metálicos, né? Então falamos lá, olha, da estrutura atômica dos materiais metálicos, né? Da estrutura cristalina, da formação de redes atômicas, né? Falamos lá da estrutura CCC, né? Cúbica de corpo centrado. Falamos lá da estrutura CFC, cúbica de face centrada. Falamos lá da estrutura HC, né? Hexagonal compacta, né? Na sequência, falamos um pouquinho sobre imperfeições cristalinas, falamos dos defeitos cristalinos, né, dos defeitos atômicos, né, dos átomos intersticiais, das vacâncias, né. Falamos desses defeitos na estrutura dos metais, que são importantíssimos sob o ponto de vista de propriedades, né, porque permitem ser trabalhados, né, metalurgicamente por meio de tratamentos térmicos, né. Então, novamente, falamos dos materiais metálicos, né? Depois nós fizemos uma rápida introdução e classificação dos aços e ferro fundidos, né? Novamente, abordagem de materiais metálicos, né? Na sequência, falamos das propriedades mecânicas dos materiais, né? Embora o título tenha essa ideia inicial que a gente ia falar muito sobre os materiais de uma maneira ampla, na verdade a gente focou basicamente em materiais metálicos, né? Materiais que, sob o ponto de vista de construção mecânica, são mais relevantes, né? Aí falamos sobre processo siderúrgico, ou seja, materiais metálicos, obtenção do aço, do ferro fundido, né? Na aula passada falamos estritamente de materiais metálicos, olhando lá os diagramas de fase, compreendendo o que são os diagramas de fase, né, sobretudo as ligas ferro e carbono, né, também materiais metálicos. Então percebam que ao longo de toda a trajetória nessa disciplina, nós nos mantemos firme, né, e mantemos focado sempre nos materiais metálicos, ok? Uma das 4 categorias de metais. Então focamos o tempo todo nos materiais metálicos. E qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é nós olharmos, claro, a gente não vai conseguir explorar muito, não vamos conseguir avançar muito, porque o tempo é pequeno e também porque a proposta não é olhar com
com tanto detalhe os demais materiais, né? Mas mesmo assim, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho mais daquilo que a gente não falou ao longo do curso. Eu quero falar e quero que a gente olhe um pouquinho, que a gente foque um pouquinho nas outras 3 categorias de materiais, ok? Né? Nós falamos bastante de materiais metálicos e eu quero, nessa 1 horinha de conversa que nós vamos ter, eu quero falar um pouquinho de materiais poliméricos com vocês, quero falar um pouquinho de materiais cerâmicos com vocês e também um pouco, né, dos materiais compósitos. Tudo bem? Então, aquilo que nós vamos abordar hoje, em nenhum momento do curso a gente abriu essa janela, né? Porque ao longo de todo o nosso curso, nós tivemos o tempo todo preocupado com os materiais metálicos, tá bom? Ok? Então vamos lá. Esse material ele está disponível no Moodle, tá? Então no Moodle esse material ele está disponível, né? Só que eu estava revisando esse material hoje, eu vou fazer algumas pequenas alterações, tá? Então, não baixe ele hoje, tá? Ele está aqui, né? Não baixe ele hoje, que entre hoje e amanhã cedo eu vou fazer eu vou substituir ele, tá? Que eu já fiz algumas alterações nesse material que eu vou utilizar com vocês. Tudo bem? Beleza, gente? Então, por gentileza, me interrompam, tá? Podem perguntar. Eu não estou com o chat aberto, então quem não tiver com o microfone e colocar alguma pergunta no chat, então, por gentileza, qualquer um colega pode me interromper aí para ler o que o colega está abordando no chat. Tá bom? Podemos iniciar, gente? Podemos? Sim, professor. Ótimo. Sim. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Introdução a materiais poliméricos, cerâmicos e compósitos. Ou seja, as outras 3 classes de materiais que até então nós não tínhamos estudado e analisado. Porque o tempo todo ficamos vinculados aí aos materiais metálicos. Bom, gente, materiais poliméricos, né? Nós que somos da área técnica, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de terminologia técnica, né? Não são materiais plásticos, são materiais poliméricos, ok? O plástico, quem fala material plástico é o leigo, né? É quem não é técnico, não é da área, não conhece as características dos materiais. Então nós falamos materiais poliméricos. É que popularmente o pessoal chama de plástico, mas terminologia técnica são os polímeros, ok? Polímeros ou materiais poliméricos. Então, olha, o texto diz assim, né? Nem tudo que nos cerca é material metálico. Sem dúvida, né, gente? Nem tudo que nos cerca é material metálico. Eu mesmo, nesse momento aqui, eu tô de frente a uma xícara, né? Uma xícara que é um material cerâmico, e estou de frente aqui a uma garrafa d'água, que é um material que é um material que é um PET, né? Um material plástico, né? Ou material polimérico. Então, nem tudo que nos cerca é metálico, né? Muito pelo contrário, estamos no nosso dia a dia em contato com plásticos, borrachas, materiais de fibra, né? Etc, etc. É isso mesmo, né? A natureza, ela nos possibilita... Professor, o acrílico, ele se enquadra também nisso? Ele é um tipo de plástico, correto? Ele é um polímero. Inclusive, mais para frente, eu vou dar o exemplo dele, tá? Ele é o acrílico. Ah, tá. O acrílico, ele é um polímero, sim, tá? Vocês vão ver que a gente vai ter vários níveis de polímeros, várias classificações de polímeros. E o acrílico está numa dessas classificações, tá bom? Entendi, beleza. Bom, gente, a palavra polímero, ela tem um conceito químico, tá bom? Muito interessante, ó. Polímero vem do grego, né? Poli, muitas, né? E mero, partes, né?
Então, do grego poli quer dizer muitas, né? E o mero do grego também quer dizer partes. Então, o polímero ele é composto por muitas partes, né? Mas quimicamente, o que é o polímero? Ele é a composição, né? Ele é, na verdade, a repetição de muitas unidades, né? Chamada monômeros, né? Então, os monômeros que compõem os polímeros, né? Então, monômero é apenas uma unidade deste composto químico. Quando você repete essas unidades, essas muitas unidades de monômeros, você tem aí o que a gente chama de polímero, né? Quimicamente é muito interessante a gente analisar essa reação, mas como não é um objetivo nosso aqui, então a gente vai entender que o polímero ele é na verdade a repetição de muitas unidades de um composto químico que a gente chama de monômero, né? Então a polimerização, ou seja, né, o processo de agrupar, esses vários monômeros, né? Então, o processo de se agrupar esses vários monômeros, a gente dá o nome de polimerização, tá? É o que ele fala aqui, ó. Polimerização é o nome dado ao processo no qual as várias unidades de repetição, ou seja, os monômeros, né, quimicamente falando, reagem para gerar uma cadeia, uma série de polímeros, tá? Então, o que são os polímeros? Os polímeros é a congregação, o ajuntamento, né? Ou é o processo de polimerização de unidades celulares que a gente chama de monômeros, tá? Um pouquinho complicado, tá, gente? Um pouquinho complicado, mas a ideia é que a gente tem em termos químicos, né? A gente tem várias células iguaizinhas que são agrupadas formando então o polímero, né? Bom, existe no mercado uma grande quantidade de tipos de polímeros. Então a pergunta do Breno até remete a isso, né? Então ele falou lá de um tipo, né? De um tipo de polímero, que é o acrílico. Mas existe, gente, uma grande gama de polímeros e alguns deles a gente vai ver na aula aqui. Cada polímero é mais indicado para uma ou mais aplicações, dependendo de suas propriedades físicas, mecânicas, elétricas, ópticas. Olha que interessante, né, gente? Todo material ele tem um conjunto de propriedades, né? Esse conjunto de propriedades nos materiais é o que o caracteriza, né? Então, o que caracteriza um material é justamente o seu conjunto de propriedades, não é isso? Então, o conjunto de propriedades, né, do material caracteriza ele. É assim, quando nós estudamos as propriedades metálicas, né, dos materiais, né, ou as propriedades dos materiais metálicos, sobretudo, né, nós basicamente ficamos atrelados, ficamos amarrados, né, às propriedades mecânicas. Só que na ocasião eu até comentei com vocês, né? A gente não tem só as propriedades mecânicas, a gente tem uma série de outras propriedades dos materiais. E aqui ele aborda, né, outras propriedades. Ele fala de propriedades físicas, fala de propriedades elétricas, fala de propriedades ópticas, tá bom? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a gente tem no mercado, até em termos de aplicação mecânica mesmo, nós temos uma grande quantidade de tipos de polímeros, né? Só que cada um deles tem uma aplicação específica, né? Que vai depender, claro, do conjunto de suas propriedades, sejam elas propriedades físicas, mecânicas, elétricas, ópticas, etc. Bom, então vamos lá, gente. Gente, os materiais poliméricos, eles são divididos em 3 grandes categorias, ok? Então são os polímeros termoplásticos, os polímeros elastômeros e os polímeros termofixos.
ok? Muito importante isso, né? Os polímeros, eles são divididos em quantos grupos? Polímeros termoplásticos, polímeros elastômeros e polímeros termofixos. Está errado dizer que é plástico termoplástico, que é plástico elastômero e que é plástico termofixo, tá bom? Está errado. Lembre-se que nós somos técnicos, então temos que usar corretamente a terminologia, né? O uso correto das palavras. Então são polímeros termoplásticos, polímeros elastômeros e polímeros termofixos. Tudo bem? Bom, então inicialmente, falando dos polímeros termoplásticos. Então vamos lá. Então, o que são os polímeros termoplásticos, né? Diz assim que eles tornam-se macios e deformáveis quando aquecidos. Gente, a temperatura, o aquecimento mais intensamente, né? Resfriamento também, mas tratando de materiais, é mais comum a gente falar de aquecimento. O aquecimento, a temperatura, é uma grande e importante variável no estudo dos materiais. Ok? Tanto é que nos materiais metálicos, quando nós estudamos lá não somente o processo de fundição, processo de obtenção dos aços de ferro fundido, mas na aula passada, né, nas duas últimas aulas, quando a gente estudou diagrama ferro e carbono, gente, o tempo todo a gente falou de temperatura. Por quê? Porque a temperatura ela muda as características do material. A temperatura ela muda a configuração do material, né? Então, nos materiais poliméricos, né, nos polímeros, também é a mesma coisa. A temperatura tem uma carga, né? A temperatura tem um peso muito grande quando a gente analisa aí os materiais, né? E os polímeros não são diferentes, tá? Então, ó, eles tornam-se macios e deformáveis quando aquecidos. Okay? Aqueceu, ele deforma, né? Ele deforma, né? Fica mais macio. Se tornam maleáveis a uma temperatura na faixa de 100 graus. Pois não? Pode falar. O aluno Wendel perguntou se todo polímero pode ser reciclável. Acho que foi isso mesmo. Então, a gente... reciclável. Beleza, a gente vai falar sobre isso. Nem todo, viu? Nem todo. Tá? A gente vai falar sobre isso. É pauta. É pauta na aula, porque a reciclagem é importantíssimo, né? A reciclagem é chamada engenharia reversa, né? A reciclagem, ela não só serve para tirar o poluente da natureza, mas ela serve também para retornar como matéria-prima para o material de segunda geração, que a gente chama. Então, vamos falar de reciclagem já já, tá bom? Beleza? Bom, agora olha só, gente. Os polímeros termoplásticos, eles se tornam maleáveis a uma temperatura na faixa de 100 graus. Opa! Mudou, né, gente? No aço, a gente falava de 1500 graus. Lembra lá no diagrama ferro e carbono da aula passada? A partir de 727 graus, somente a partir de 727 graus, que o aço começava a sofrer mudança estrutural, a sofrer mudanças de fase, né? Aqui a gente está dizendo que os polímeros termoplásticos, a partir de 100 graus, eles se tornam maleáveis, né? Olha que interessante. E, gente, falando de reciclagem agora, todos os termoplásticos podem ser reciclados, ok? Todos os polímeros termoplásticos podem ser recicláveis, né? Então aqui tem alguns exemplos aí de polímeros termoplásticos, né? Apesar que mais para frente a gente vai detalhá-los, né? Então tem lá o polietileno, que é o PET, é garrafinha d'água, viu, gente? O PET ele é reciclável, tá? É PET tanto a garrafinha quanto a tampa, né? Ele só tem densidade diferente. O PVC, né, que a gente usa mais em construção civil, né? O polipropileno, né, também reciclável, né, que é o famoso PP,
né? O poliestireno, né? Que é o famoso PE. O poliéster, ok? Olha aqui quem perguntou do acrílico, né? Acho que foi você, né? Eu não sei se foi o Breno ou se foi Eu mesmo, professor. Foi você, né, Breno? Olha o acrílico Isso aqui. mesmo. Então, o acrílico, ele é um termoplástico e ele pode ser perfeitamente reciclável. Os nylons, ok, tá? Estruturas celulares, ok? As capinhas também, no caso, então, entraria no caso, né? Que são borrachas ou não tem nada a ver? Borracha não, tem algumas capinhas que são de plástico. As capinhas do quê? De celular, você fala? Isso, correto. Ah, sim, são sem dúvida. Né? Entendi. As capinhas, eles são. Tudo bem, sem problema. Elas são materiais termoplásticos, tá? Termoplástico, no caso. Fazem parte dessa categoria aqui. Eles são bem Aí flexíveis. como que eu Né? entro no aplicativo? Uhum. As capinhas são flexíveis. Como que eu entro pelo aplicativo para fazer desse? Entendi. Acho que tem alguém com o microfone aberto, né? Quem é? Deixa eu verificar aqui. Tá vazando o áudio. Não, era o Breno mesmo. Oi? Ele que estava fazendo a pergunta. Ah, tá. É o som ambiente do Breno, né? Tá bom. Bom, então, exemplos, né, gente? Policarbonatos, né? E Teflon, né? Então, aqui tem 3 figuras, né? Tem o PET, a garrafinha d'água, né? Que é um processo, um material muito comum, né? Que a gente tem no dia a dia aí, né? Para embalagem, né? Aqui a gente tem também esse material, né? Que é o PEAD, né? Na verdade, esse PEAD ele é polietileno de alta densidade, tá? Então, geralmente, quando a gente compra shampoo, quando a gente compra embalagens, de uma forma geral, de perfumaria, né, de material sanitário, de limpeza, geralmente a embalagem é com esse polímero aí de alta densidade, né? PEAD, por isso é polietileno de alta densidade. Tá aí o PVC, né? O que é o desenho do PVC? Que o PVC significa policloreto de vinila, né? Que é mais um material utilizado na construção civil, né? Bom, o segundo grupo, gente, então olha só, o primeiro grupo de polímeros, então são os polímeros termoplásticos, ok? Que são polímeros mais maleáveis, né? E que podem ser e se tornam maleáveis numa temperatura próxima a 100 graus, tá? Nós temos a segunda categoria de polímeros, que são os elastômeros, tá? Popularmente conhecido como borracha, tá? Novamente, é questão de termo técnico. Professor, está errado falar borracha? Não está errado, mas tecnicamente o termo é elastômeros, tá bom? Então, os polímeros elastômeros, né, é uma classe intermediária entre os termoplásticos e os termofixos, tudo bem? Então, eles não são tão maleáveis, né? Eles não são tão flexíveis a baixa temperatura quanto os termoplásticos, que nós vimos agora há pouco, que a 100 graus se tornam maleáveis, mas eles também não são tão rígidos como os termofixos, como nós vamos ver daqui a pouco. Então eles ficam meio que numa faixa intermediária, tá bom? Eles não sofrem fusão. O que é fusão, gente? Vocês lembram? Alguém tem alguma ideia? Pode errar, tá? A gente não precisa ter compromisso com erro aqui não, tá? Se errar, a gente corrige. O que é fusão? Hein, gente? Junção de 2 conjuntos. É a mistura de 2 materiais? Oi? É a fusão de 2 materiais? Fusão de 2 materiais? Não. Sim, com Ou determinada do mesmo temperatura. Não. Não é também não se mistura, como alguém descreveu aí. Fase sólida para fase líquida? Isso, Juliana. Muito bem, muito bem. Então, o que é a fusão, gente? A fusão é a mudança de estado da matéria, ok?
É a mudança de estado do material. Então, quando o material passa do estado sólido para o estado líquido, a gente dá o nome de fusão. Ok? Tudo bem? Muitos materiais, quando eles são submetidos a altíssima temperatura, né, eles mudam de estado, né, e passam obrigatoriamente por essa mudança, por essa fase, né, sólida para líquida. O caso dos aços, materiais metálicos. Os materiais metálicos, eles têm ponto de fusão. Nós estudamos nas aulas anteriores. Ponto de fusão do aço, próximo a 1575 graus, né? Por quê? Porque nessa temperatura o aço deixa de ser sólido e passa para líquido, né? Só que é o seguinte, os elastômeros não fazem essa passagem, né? Os elastômeros, eles não têm essa etapa líquida, né? Então os elastômeros, pensa aí no pneu de carro, né? Conforme está na figura aqui abaixo, né? Certamente vocês já viram aí nas estradas, né? Pneu de carro queimando, né? Então esses pneus de carro ficam um cheiro horrível, né? Por quê? Porque na verdade o elastômero ele não passa, ele não tem ponto de fusão, né? Ele passa, né? Diretamente para o estado gasoso, né? Ele vai direto para o gás, para o vapor, né? Através das cinzas, né? Então, é por isso que a gente fala que os polímeros elastômeros, eles não sofrem fusão, né? E aí, gente, é de difícil reciclagem, né? É de difícil reciclagem, né? A gente vê, por exemplo, porque o conceito industrial de reciclagem é quando o material volta para a cadeia para ser reprocessado, né? Para ser remanufaturado, né? Então a gente não tem isso ainda, uma tecnologia ainda muito bem desenvolvida para elastômeros, né? O pessoal usa muito pneu de carro para fazer artesanato, né? Para fazer utensílios domésticos, né? Mas você ainda não tem uma tecnologia de reaproveitamento dessas cadeias moleculares. Justamente por ser cadeia molecular, ela quebra, então você não consegue reaproveitar o material. Pode falar, Sabrina. Desculpa te cortar, professor. À vontade. Eu fiquei sabendo que algum pessoal faz reciclagem de pneu, mas eles picam o pneu e reaproveita aquilo de uma outra maneira. Mas refazer ele não teria como mesmo. Não, exatamente. Em função da característica do material, né? A indústria de pneu tem lá os pneus remanufaturados, né? Remoldados, não é isso? Que é uma espécie de pneu riscado, professor, que eles falam bastante, mais conhecido como pneu recapeado, riscado. Não, tem diferença, né? O riscado, Isso. por exemplo, eles pegam o pneu velho sim. e fazem os sulcos mais profundos, não é isso? Isso mesmo. Aí tem o riscado, tem o recapeado, né? O recapeado é uma manta de borracha que é colada em cima e é feito os sulcos novamente, né? Isso mesmo. Não, tem de tudo, mas o que a Sabrina está colocando, e é realmente verdadeiro, você não consegue reciclar ao ponto de você voltar essa matéria-prima, né, para o processo para refazer um novo produto. Você não consegue em função dessas características moleculares que os polímeros elastômeros têm. Beleza? Por isso que ele diz aí. Tranquilo, professor. Por isso que ele diz difícil reciclagem. Tá bom? Vou prosseguir. 722. Pode dar continuidade. 5. Beleza. Bom, então olha só, gente. Então, nós estamos estudando os materiais poliméricos. Então, eles são divididos em polímeros termoplásticos, polímeros elastômeros e agora polímeros termofixos. Olha só, se os polímeros
termoplásticos são os mais maleáveis, os elastômeros ficam no meio do caminho, esses polímeros termofixos são os mais resistentes, são os mais duros, né? Olha só a definição dele. Ao contrário dos termoplásticos, que nós estudamos lá, que era o primeiro grande grupo, eles enrijecem com a temperatura e não se tornam novamente maleáveis. Então perceba que a temperatura nesses polímeros produz o efeito contrário, ele fica mais resistente ainda, né? Aí ele fala o seguinte, isso aqui é um pouco técnico, tá? É característico de polímeros formados por redes 3D, na verdade isso é a composição química dele, né? A temperatura aumenta a taxa de reação e o processo é irreversível. Então submeter esses termofixos a alta temperatura não é interessante, né? Porque ele torna-se mais resistente ainda, né? E de forma irreversível, tá bom? Aí ele dá alguns exemplos aí, né? De cadeias moleculares. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, gente, porque é bastante técnico, tá? Na verdade, percebam que a formação de todo o material polimérico é composto por átomos de carbono e hidrogênio, tá? Então, basicamente, a cadeia molecular de um material polimérico é formado por carbono e hidrogênio. E a combinação desses carbonos e hidrogênios, né, e as suas respectivas moléculas, vão definir aí se o polímero vai ser um termoplástico, se vai ser um elastômero ou se vai ser um termofixo. Tá bom? Aí ele traz exemplos aqui, né, de termofixos: poliuretano, epóxi, neoprene, né? A gente tem dezenas, né, gente? A gente tem dezenas de polímeros, né, existentes. Então vamos lá, olha dois exemplos aí de termofixos, né? Ô, gente, uma coisa importante, tá? Os polímeros termoplásticos, comercialmente, eles são mais aplicados, tá? Aliás, é basicamente o que a gente conhece aí, de embalagens, né? Basicamente, né? Então, os termoplásticos, eles estão muito presentes aí nas embalagens. Então, comercialmente, ele é mais encontrado. Agora, sob o ponto de vista de aplicação industrial e mecânica, né? Os termofixos, eles são mais aplicados. Tudo bem? Eles são rígidos e frágeis. Olha só, é a mesma característica dos metais, né? Rigidez e fragilidade, né? Parece até, e são, na verdade, né, duas propriedades até antagônicas, né? Contraditórias, né? Opostas, né? É isso mesmo. Ao mesmo tempo que ele é duro, ao mesmo tempo que ele não pode ser esticado, ele é frágil, ele se rompe com facilidade, né? Estáveis à variação de temperatura. Ô, gente, tá aí uma das principais características desses termofixos que lhe permite a gente aplicar na indústria, né? Que permite a aplicação industrial. Eles são estáveis, ou seja, eles não sofrem com a variação de temperatura. Então a gente vê a aplicação de termofixo muito em motores, a gente vê a aplicação de termofixo muito na indústria aeronáutica, né? Por quê? Porque ali você tem, né, nos motores automotivos, né, você tem uma variação de temperatura muito grande, né? Um gradiente, temperatura muito grande. Então, por isso, esses polímeros, eles são utilizados nessas aplicações porque tem essa estabilidade, a variação de temperatura, né? O aquecimento decompõe o polímero, né? O aquecimento, né, é uma temperatura muito alta, né? Difícil reciclagem. Então, olha só, quem me perguntou lá se todos os materiais poliméricos são recicláveis, né? Olha aí a pergunta. Os termoplásticos, com certeza, muito fácil reciclar, né? Já os elastômeros e os termofixos, muito difíceis de reciclar, né? Então, a maior parte da reciclagem nos polímeros que a gente tem são dos polímeros
termoplásticos, tá bom? Então tem exemplo aqui, ó. Isso aqui é um painel de um carro, né? Painel automotivo. Então que material é esse? O material poliuretano, ou o famoso PU, né? PU, poliuretano. E a gente tem ainda esse material aí, que é a baquelite, né? Vocês sabem o que é isso aqui, gente? Essa figura? Sabe o que é isso? O bocal da lâmpada. É, o bocal da lâmpada, né? Isso aqui tá. A gente vê muito. A gente vê bocal de cerâmica, vê bocal de polímero, né? Então isso aqui material é baquelite. Esse baquelite, gente, ele é bem rígido, viu? Muito rígido o material. Então, tanto é que esse bocal aqui, se você não tiver cuidado e você derrubar ele no chão, ele pode estourar, pode quebrar, tá? Então, olha só, gente. Então, tanto esse PU, né, o poliuretano, quanto a baquelite, né, são aí exemplos de materiais termofixos, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar para vocês agora, acho que são 6 exemplos, 6 exemplos de materiais poliméricos, tá? Então, nós vimos o seguinte, nós vimos que são 3 categorias de materiais poliméricos, os termoplásticos, os elastômeros e os termofixos, né? Então, eu vou passar agora 6 exemplos, eu vou ser rápido por causa do tempo, tá bom? Ó, o primeiro é o polietileno, né? O polietileno, né, é o polímero mais importante produzido industrialmente, né? Então, o polietileno, a gente usa muito ele, né, em embalagens, de uma forma geral, né? Então, aqui tem um exemplo, né? A gente tem 2 tipos de polietileno. O que a gente chama de baixa densidade e o que a gente chama de alta densidade, né? A baixa densidade, os materiais são mais macios, né, mais dobráveis, mais maleáveis. Então, ele dá como exemplo aqui, por exemplo, a estrutura de uma cadeira de praia, né? E o polietileno de alta densidade, né, um pouco mais rígido. Ele dá como, por exemplo, aí alguns utensílios domésticos, como por exemplo... Gente, então é o seguinte, então esse polietileno, né, ele pode ser de baixa densidade, que é a estrutura de uma cadeira de praia, ele pode ser de alta densidade, como por exemplo o funil que a gente usa em casa, aquele, como é que chama aquele recipiente de plástico, material polimérico, que a gente usa para fazer café, como é que chama? Que a gente põe o filtro do café. Então, Coador. Coador que chama aquilo? Não, coador é de pano, né? Coador que chama aquilo. Filtro, filtro Isso, mesmo. Filtro de café? O filtro de café. Coador. Isso, filtro de café. Então, esse filtro de café também é de material polimérico, né? E é esse mesmo material aqui, esse polietileno, tá bom? Perceba que ele é rígido, ele é duro, né? Quem tem esse filtro fazer café pode confirmar que ele é rígido, né? Então, ele é um polietileno de alta densidade, tá bom? Bom, o polipropileno. Todos esses 6 que eu vou falar para vocês, gente, eles são todos termoplásticos, tá bom? Então eles estão no primeiro grupo lá, dos materiais que não são que não são tão... Beleza, vocês estão vendo a tela? Sim, professor. Joia. Bom, então vamos lá, gente. Então o segundo material, lembrando que nós estamos o tempo todo olhando para esses exemplos, que são exemplos de materiais termoplásticos, tá? Então, o PP, que é o polipropileno. Então, esse PP, esse polipropileno, ele é utilizado, olha, em para-choques de automóveis. Então, vocês estão vendo que para cada aplicação, a gente tem um polímero diferente, né? Então, para cada aplicação, a gente tem um polímero diferente. E é claro que aqui a gente não está preocupado em estudar em detalhes as características. Professor, desculpa cortar o senhor de novo. PP eu conheci uma vez como uma sacolinha cristalina.
acho que é o seu áudio aí. Ô, professor. Isso, melhorou. Meu Deus, mano. Repete, Sabrina. Eu conheci PP como uma sacolinha transparente, uma sacola plástica transparente. Ela é bem grossa e bem rígida, mas estoura como todas as outras. Não, pode ser também. Existem embalagens plásticas produzidas com PP, com polipropileno, sim, existe. Aqui, ó. Tudo bem, Sabrina? Entendi. Ó, Obrigada, professor. aqui ele dá um exemplo de duas aplicações, né, desse polipropileno, né? Então aqui quem nunca brincou disso aqui, né, desse Lego, né? Então o Lego, né? E aqui uma cadeira de piscina, né? Espreguiçadeira. Espreguiçadeira, exatamente, né? Então é feito desse material aí também, né? Então percebam que a gente tem várias aplicações, né? Muitos materiais, né? Poliméricos que muitas vezes a gente, para simplificar, fala que é tudo plástico, né? Mas cada um deles tem uma característica, tem uma aplicação específica. Olha esse aqui, né? Que é o policloreto de vinila, né? Também é termoplástico, o famoso PVC, né? Então esse PVC, gente, ele é utilizado basicamente em construção civil, né? Na produção de tubos e conexões, né? Pisos e capas para guarda-chuva. Olha que interessante, é de PVC, né? Aquele tecido lá que a gente põe guarda-chuva dentro, né? Então, gente, a vantagem, esse polímetro não propaga chamas, sendo utilizado na indústria como isolante elétrico. É verdade, né? Então ele é um isolante elétrico, ele não propaga chama e não passa corrente por ele, né? Aplicação muito grande, né? Aplicação muito grande aí em toda a parte molhada aí, né? Da residência, né? Em toda a parte hidráulica da residência, a gente utiliza esse material. A gente também utiliza recentemente a construção civil está utilizando o PVC, gente, para forros, né? Não sei se vocês já viram, né? O pessoal utiliza o PVC para fazer forro, fazer teto, né? Ok? Então é uma nova aplicação. Nova não, né? Já tem algum tempo, né? Mas é uma outra aplicação também para o PVC, tá? Bom, o quarto exemplo aí é o material Teflon, né? Que tem um nome comprido, né? Polímero politetrafluoretileno, ou PTE, né? Que é um termoplástico também, né? Então deriva o derivado do tetafluoreteno e tem como característica, importante isso, ó, dificilmente participar de reações químicas, até por isso que pode ser utilizado, né, em utensílios domésticos, né? Ele não reage quimicamente, né? Então não tem risco aí de contaminação. Pode ter um coeficiente de atrito por ter um coeficiente de atrito extremamente baixo, é utilizado na produção de panelas antiaderentes, né? Então essas panelas antiaderentes usam esse Teflon, que é justamente para proteger a panela, né? E para dar essa camada de baixa, né? De baixo atrito, né? Tá? E também por ser aí em termos de proteção, né? Muito interessante, e a vantagem é que não reage, então não vai misturar com alimento, não vai reagir com alimento. Então é muito utilizado aí. Então essas panelas aí aderentes são panelas de Teflon, né? Outra aplicação, todo mundo já viu isso aqui, né? O famoso veda-rosca, né? Em isolantes elétricos, tá bom? Então ele é muito interessante esse material polimérico, tá? Um outro material polimérico que certamente vocês têm em casa, já viu em abundância, né? Que é o PS, o famoso poliestireno, né? Né? E é interessante que esse poliestireno, ele é basicamente utilizado para construir o isopor, né? O isopor que a gente conhece como material isolante, né? Tá? Que é um material compósito também, né? O isopor.
Então, olha só, então em casa, onde a gente vê isso? Alguns copos, né? Alguns copos, o material é de PS, né? Isso aqui é um box, né? Um box de banheiro, né? Aqueles boxes de banheiro de plástico, que não são de vidros, né? Eles são basicamente de PS, né? De poliestireno. Também, lembrando bem aqui, ó, também é um termoplástico, tá bom? Ok? E por último, né, muito importante aí, são as garrafinhas PET, né? Na verdade, esse nome PET é um nome abreviado, significa polietileno terefitalato, né? Polietileno terefitalato, ou PET, né? Ele é também um termoplástico, tá bom? Então a gente utiliza muito esse material em embalagens de uma forma geral. Então percebam que eu apresentei aqui para vocês 6 exemplos de materiais termoplásticos, né? Lembrando, como eu disse, em termos de aplicação comercial, com certeza um material polimérico mais aplicado. Mas em termos de aplicação mecânica, né, o material mais largamente aplicado, o material polimérico mais largamente aplicado são os poliméricos, os polímeros termofixos. Ok? Tem um gráfico aqui muito interessante mesmo, tá? Que eu preciso falar dele com vocês, né? Eu não vou me deter muito, mas é assim. Qual é a aplicação dos polímeros que a gente tem hoje na nossa indústria ou nas áreas econômicas de uma forma geral? Então, quero destacar aqui o seguinte, ó. A maior aplicação, tá em azul aqui, é em embalagens, sem dúvida, né? Embalagens, hoje, grande parte das embalagens são materiais poliméricos, né? Quando você vai para o mercado fazer uma compra, você percebe que grande parte das embalagens, né, é material polimérico. Ainda hoje a gente tem embalagem de vidro, né? A gente tem embalagens de material metálico, né? As latinhas, né, metálicas, né? Mas grande esmagadora parte, né? Talvez aí 90% de todas as embalagens hoje são de materiais poliméricos. Construção civil, ó, utiliza muito material polimérico, principalmente com PVC, né? Máquinas, equipamentos, terceiro. Indústria automotivo, quarto, né? Móveis, quinto, e assim sucessivamente, tá bom? Então, realmente, os materiais poliméricos são largamente empregados, não somente na indústria, mas na construção civil, né, na agricultura, em outros ramos de atividade econômica. Eu vou ser rápido aqui, tá, gente? Para a gente não se deter muito, senão eu não consigo falar sobre os cerâmicos e os compósitos, né? Então é assim como os materiais metálicos, eles passam por tratamento térmico para melhorar as suas propriedades, né? Os aditivos, eles são empregados nos polímeros para melhorar as suas propriedades. Então é assim, os aditivos dos polímeros estão igualmente, né, para o tratamento térmico dos metais, tá bom? Ambos têm o objetivo de melhorar a propriedade desses materiais, tá certo? Então, olha, quais são os aditivos? Carga, plastificante, estabilizante, retardante de chama. São 4, né? Deixa eu rapidamente falar sobre cada um deles. Carga, para melhorar o comportamento mecânico e estabilidade dimensional e térmica, né? Exemplo, serragem e areia. Olha que interessante. Principalmente a sílica, viu, gente? No processo de produção desses polímeros, né? Principalmente no processo de injeção, a gente usa sílica, tá bom? Então é muito interessante isso.
para melhorar algumas propriedades, melhorar o comportamento mecânico, a estabilidade dimensional e térmica, quer dizer, não sofrer muito a dimensão quando não sofrer muito dimensionalmente quando o material for submetido à temperatura, né? Plastificante, para aumentar a flexibilidade, ductilidade, capacidade de ser esticado, né? São usados então esses plastificantes, que são líquidos na verdade, né? São líquidos que são aplicados ao processo de fabricação. Estabilizantes, para aumentar a resistência à ação da luz ultravioleta e oxidação. Embora, né, gente, por natureza, os materiais poliméricos eles são quase inertes, né? Ou seja, eles não sofrem ação aí do tempo, né? Efeitos da oxidação, né? Retardante de chama é também um aditivo, né? Isso aqui é interessante, né, gente? Por quê? Porque a maioria dos polímeros eles queimam, né, com muita facilidade, né? Então a 100 graus já estão queimando, né? Então é necessário adicionar produtos que possam inibir essa reação, né? Então são chamados retardantes. E também em alguns casos aditivos, né? Os corantes podem agir como aditivos. Então são basicamente 4 aditivos: carga, plastificantes, estabilizantes, retardantes de chama, tá bom? E eu quero encerrar os materiais poliméricos com essa tela aqui, né? O que é a vulcanização da borracha, né? A gente até falou sobre isso lá no comecinho, quando a gente estava falando dos pneus de carros, né? A borracha natural é macia e pegajosa e tem pouca resistência à abrasão, né? Isso é importante, né? Ela é macia e ela tem pouca resistência à abrasão. Pensa no pneu de carro rodando numa estrada, né? Se a borracha não for vulcanizada, né? Se esse material polimérico, né? Que é um elastômeros, se ela não for vulcanizada, como ela tem baixa resistência à abrasão quer dizer o contato, né? O atrito, né? Logo esse pneu vai estragar, né? Os pneus hoje podem rodar tranquilamente 60 mil, 70 mil, né? Tranquilamente. Aliás, eu estava até olhando esse final de semana, esse carro que eu comprei ele zero, eu tô com ele já a 78 mil quilômetros, eu rodei com o carro, né? Não troquei o pneu ainda, né? Não troquei nenhum pneu ainda. Os traseiros estão muito bom, mas o dianteiro eu vou precisar trocar, né? Então até o final do ano eu devo trocar os dianteiros. Mas olha, veja, rodou praticamente 80 mil quilômetros, né? Então para a gente ver como a vulcanização ela melhora essa condição de abrasão do elastômeros, né? Da borracha, né? Olha só como é que funciona a vulcanização, ó. Aqui é um elastômero, vamos pensar no pneu do carro, né? Aqui é o pneu do carro sem vulcanizar, né? Ele deforma, tá vendo? Ele vai se desgastando mais rapidamente a baixa tensão, né? Então ele se desgasta, ele gasta, né, os sulcos, né, com muita facilidade, né, a uma baixa tensão, né? Tensão de rolagem no caso, né? Roda muito pouco e gasta muito. Já o pneu vulcanizado, olha a diferença, ó. Ele tem deformação sim, né? Ele tem deformação, só que é uma alta tensão, né? Ou seja, é uma alta rodagem, tá bom? Então a vulcanização no elastômero, né? A vulcanização na borracha ela é interessantíssima aí, sob o ponto de vista de durabilidade, sob o ponto de vista de melhorar a resistência à abrasão, ao contato, ao atrito do polímero, tá? E aí, é claro, fica o exemplo do pneu de carro que fica mais fácil para a gente identificar, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Sim. Tudo bem? Tranquilo. Bom, é o seguinte, eu vou acelerar um pouquinho, agora é 9h18 e eu estou na metade dos slides, né? Então eu vou ser bastante objetivo, tá bom? Porque senão a gente não finaliza tudo, tá? Bom, os materiais cerâmicos, então vamos lá. Falamos de materiais metálicos o tempo todo no curso, começamos a aula de hoje falando dos materiais poliméricos e agora a gente vai dar uma passeada, vou ser bastante rápido, tá? Nos materiais cerâmicos, tá?
Os materiais cerâmicos, gente, eles são materiais inorgânicos por natureza, né? O que seria material inorgânico? É aquele que não é produzido por meios naturais, né? Ele é sim produzido pelo homem. Ele é sim produzido por um processo industrial, né? E as suas moléculas não são encontradas na natureza. Então, por isso que ele é um material inorgânico. Ele é não metálico, isso é muito interessante. Não é um material metálico, ok? E ele é obtido geralmente após tratamento térmico em altas temperaturas. Então, três características importantes, né? Os cerâmicos, eles são materiais inorgânicos, ou seja, não são materiais produzidos por meios naturais. Eles não são materiais metálicos, ótimo, e eles são produzidos em altíssima temperatura. Aqui tem alguns exemplos, né, de cerâmicos, né? Aqui você tem argila, né, argila endurecida, que é um tipo de cerâmico. Aqui você tem, né, componentes eletrônicos, né, a parte de vidraria, né, okay, que é um material cerâmico, né. Aqui a gente tem refratário, né, esses tijolos, né, que são considerados como materiais cerâmicos. E aqui a gente tem algumas aplicações automobilísticas, né, que são aí compostos cerâmicos, tá bom? Bom, um pouco de etimologia, né, ou seja, um pouco de estudo das palavras, ou estudo da origem das palavras, né? Então a palavra cerâmica vem do grego, que significa, vem do grego kéramos, que significa coisa queimada, né? Então é interessante porque esse kéramos, né, essa coisa queimada, remete a gente ao processo de obtenção da cerâmica, que é um produto obtido em altíssima temperatura, né? Então, numa definição simplificada, materiais cerâmicos são compostos de elementos metálicos e não metálicos. Então, não só são não é apenas composto por elementos não metálicos, mas também pode ser composto por elementos metálicos. Aí tem três exemplos aqui: a sílica, né, que é o SiO2, né, óxido de silício, né? A gente tem aqui a alumina, né, o Al2O3, que é o óxido de alumina. E a gente tem esse cara aqui, que nossa, é complicado falar isso aqui, viu? Que é o talco, né? Quimicamente ele é chamado de eu fiz uma colinha aqui que eu não sei de cabeça, né? Filosicato de magnésio hidratado, famoso cálcio, tá bom? Desculpa, famoso talco, tá? Hidratado por quê? Porque ele tem uma umidade bem considerável, né? Então por isso que ele é o hidratado. Tá? Então são exemplos aí de cerâmica, né? A sílica, a alumina e o talco, né? Essa tela é bastante interessante, viu, gente? Deixa eu até ampliá-la um pouco aqui. Ó, como é que classifica as cerâmicas? Então vamos lá. Ó, se os poliméricos são classificados em termoplásticos, elastômeros e termofixos, as cerâmicas são classificadas em convencionais e avançadas, ok? Convencionais e avançadas. As convencionais são chamadas estruturais: vidro, louça e cimento, tá vendo? Né? Então, gente, vidro é cerâmico. Essas louças de casa é cerâmica, tá bom? E os avançados são as cerâmicas praticamente de aplicação industrial, né? São as eletrônicas, as ópticas e as biomateriais, tá? Biomateriais são aquelas que utilizadas em prótese, né? Utilizado em prótese aí que o corpo humano não tem rejeição, etc, etc, tá? Aqui em cima tem um exemplo, né? Um pouco mais ampliado das cerâmicas, né? Cimentos, porcelanas, vidros, refratários, cerâmicas finas, tá? Então bem interessante esse material, viu, gente? Muito interessante. É claro que para efeito de aplicação industrial são utilizadas as cerâmicas avançadas, né? Cerâmicas convencionais, estruturais, vidros, louças, cimentos, é mais em outros segmentos. A aplicação industrial são mais as cerâmicas avançadas,
né? Características gerais, né? Isso é importante aí dos materiais cerâmicos. Maior dureza e rigidez comparada com os aços. Ô, gente, se tem a maior dureza e maior rigidez, tem também maior fragilidade. Então, por isso que os materiais cerâmicos eles são bastante quebradiços, tá? Eles não têm resistência ao choque. Caiu no chão, quebra, né? Maior resistência ao calor e à corrosão, né? Praticamente, as cerâmicas são materiais inertes, né? Então, tem resistência ao calor, né? Porque são obtidos em altíssima temperatura e também praticamente não tem corrosão, né? Porque elas não interagem com o meio, então são materiais inertes, né? São menos densas, né? Mais leves, né? Que a maioria dos metais, sem dúvida, né? E os materiais usados na produção da cerâmica são abundantes e mais baratos, né? Gente, é assim. Eu disse para vocês agora há pouco que os materiais cerâmicos eles são inorgânicos, né? Ou seja, eles precisam passar por processo industrial. Só que a matéria-prima deles é praticamente de origem mineral, né? É argila mineral. Então são encontrados largamente, né, abundantemente na natureza. Só que para obtê-lo precisa passar por um processo industrial, tá? De aquecimento, de forno. Então por isso que a gente diz que os materiais cerâmicos eles são materiais inorgânicos. Bom, aqui eu vou citar para vocês uma série de propriedades das cerâmicas, tá? Térmicas, ópticas, mecânicas, elétricas, 4 grupos de propriedades, tá? Eu vou passar bem rápido, tá bom? Bom, então os materiais cerâmicos, com relação às propriedades térmicas, ó, tem uma capacidade calorífica alta, claro, né? Porque são obtidos por meio aí de processo industrial, né? Processo tecnológico de altíssima temperatura, né? Coeficiente de expansão térmica baixo, ou seja, ela não dilata, né, a altíssima temperatura. Porque como ela suporta, ela resiste, reage bem à alta temperatura, então ela não sofre expansão, né? E tem também uma condutibilidade térmica, né, pequena, né? É quase que um material isolante, tá bom? Bom, propriedades térmicas ainda, né? Uma interessante aplicação que leva em conta as propriedades térmicas das cerâmicas é o seu uso na indústria aeroespacial, então na indústria aeronáutica, né? Então ele fala aí, ó, que temperatura de subida, né, da aeronave é altíssima, funcionamento das turbinas, funcionamento dos motores, né? Então muitas das regiões da aeronave, né, nesse processo de subida, aquecimento dos motores, passam por regiões muito quentes, né? Então aqui a gente tem até um simulado aqui, né? Ó. A gente tem aqui até um simulado das temperaturas, né? Ó. Tá vendo? Ó, chega a mais de 1000 graus em algumas regiões aqui da aeronave, né? Então, em algumas regiões da aeronave, tá? É utilizado alguns materiais cerâmicos, né? Para poder fazer o revestimento dessa aeronave, tá? Em função justamente dessa alta temperatura e pelo fato do material cerâmico ele ter essa resistência à alta temperatura como destaque aí das suas propriedades térmicas, né? Propriedades ópticas. Descreve a maneira com que o material se comporta quando exposto à luz. Assim o material pode ser transparente, translúcido e opaco, né? No caso do material cerâmico, material opaco, ou seja, ele resiste bem aí à exposição da luz, né? Não sofre muito na exposição da luz, né? Com relação à propriedade mecânica, isso é interessante, né? Gente, isso aqui é o diagrama tensão e deformação, né? Estão lembrado? A gente conversou bastante sobre esse diagrama ao longo do curso, né? Tá? Então a gente tem aqui, ó, diagrama tensão, ok? Né? O eixo Y tensão e o eixo X deformação, né? Então o que ele fala aqui na propriedade mecânica? Descreve a maneira como um material responde à aplicação da força, carga e impacto, né? Então os materiais cerâmicos são duros,
né, extremamente duros, são resistentes ao desgaste, resistentes à corrosão, né, são inertes, só que frágeis, né, ou seja, não sofrem deformação plástica, ou seja, né, nessa fase elástica já o rompimento, né, não passa pela fase plástica, tá bom? É natural, né, gente? Todo material duro, todo material é dúctil, né? Ele tem uma fragilidade interna, tá bom? Então é o que acaba sendo natural, né? Ainda a propriedade mecânica, componente de motores de automóveis, aí são algumas aplicações, né? Então, o material cerâmico é aplicado em alguns componentes de automóveis, ferramentas de corte, né? Na indústria, usinagem, a gente vê muito, né? Ferramenta de corte cerâmica, que são caríssimas essas ferramentas, mas elas são aplicadas com frequência. Blindagem de veículos, né? Estrutura de aeronaves, como nós vimos agora há pouco, construção civil, né? A gente usa muito, e abrasivos para polímeros, né? Isso aqui, né, gente? Quem sabe o que é isso aqui, o nome técnico disso aqui, dessa figura? Alguém sabe? Putz, professor, o nome técnico você me quebra. Não lembro, É não. um rebolo, professor. Isso. Rebolo, exatamente. O que você ia falar, Sabrina? Você ia falar pedra de esmeril? Isso. A famosa pedra de esmeril, né? Isso aqui é um rebolo, gente, é um abrasivo de corte, né? Serve para usinar materiais, né? Como por exemplo no processo de retificação, mas serve também para afiar ferramentas, né? No processo de usinagem você precisa afiar a ferramenta, então ele também serve, tá bom? Então é um abrasivo, né? Um abrasivo para polimento, né? Beleza. Eu acho que é a última propriedade, isso. Última propriedade elétrica. Então nós vimos 4 grupos de propriedade, né? Propriedade térmica, propriedade ótica, propriedade mecânica e agora a propriedade elétrica. As propriedades elétricas dos materiais cerâmicos são muito variadas. Então o material pode ser isolante, semicondutor ou supercondutores, né? Gente, aí vai variar mesmo, né? De acordo com o tipo de cerâmica, né? Você pode ser um material isolante, ou seja, né, que não passa eletricidade, como a alumina ou o óxido de sílica, né, o vidro de sílica, né? Pode ser semicondutor, quer dizer, mais ou menos, né, não é tão bom assim condutor, mas também não é isolante, né? Então, como é o caso aí do carbeto de silício, né? Aqui é carbeto de boro, né? Ou supercondutores, quer dizer, poxa, esse material cerâmico ele conduz eletricidade de uma forma muito, muito intensa. É muito raro, mas existe, né? Então, são aí materiais cerâmicos à base de lantânio, né? Esse, aliás, chama-se lantânio, que é um metal, né? Ou à base de estrôncio, que é um outro material também. Ou à base de sulfato de cobre, tá? Então, o CuO4 é o sulfato de cobre, tá bom? Bom, encerrando aí os materiais cerâmicos, uau, gente, eu vou pular, tá bom? Senão a gente não vai conseguir ver rapidamente os compósitos, tá? Ó, ele fala aqui do processamento, tá, dos materiais cerâmicos, né? Veja como é um processo totalmente industrial, né? Por isso que ele é um material inorgânico, né? Embora ele aproveite matéria-prima mineral, ele é um material orgânico que ele passa por um processo de transformação. Ó. Preparação da matéria-prima, moldagem, secagem e sinterização. Ó, veja que termina com o processo de sinterização, que é quando vai ao forno, né? Ele passa por um aquecimento, por um tratamento térmico. Por isso que o material cerâmico ele tem uma alta resistência à temperatura. Tá bom? Eu vou pular isso aqui. Ó. Aí tem mais exemplos de materiais cerâmicos, né? Ó. Pistões e camisas automotivas, né? Então, pistões e camisas de carro, né? Algumas outras peças automotivas, tá? Aí ele dá outros exemplos, né? Lixa para polimento é um material cerâmico também. É abrasivo, né? Abrasivo cerâmico. Construção civil, né? Essas telhas de construção civil. Os tijolos aí da construção civil, né? E ferramentas de corte também, tá?
para usinagem, né? São também de materiais cerâmicos. Vou pular aqui a parte de têmpera. Deixa eu falar rapidamente, gente. Eu sei que o nosso tempo já está um pouco avançado, né? 9h32, mas peço para vocês aí 5 minutinhos apenas que eu falo dos materiais compósitos. Bom, gente, os materiais compósitos, eles são uma classe muito especial de materiais, né? Eles são uma classe muito especial de material. Por quê? Porque tem literatura que nem considera... Acho que eu falei isso com vocês no começo do semestre, né? Tem literatura que nem considera os materiais compósitos como materiais, né? Por quê? Porque eles são um blend, né? Eles são a junção de outros dois materiais, né? Tá? Então, algumas literaturas nem o considera como uma classe de materiais. Mas ao longo do nosso curso, a gente sempre tratou os materiais compostos como uma classe de materiais, tá? Então, material composto ou material compósito, tanto faz, né? Composto ou compósito, é a mesma linguagem. É aquele que é resultado da combinação de dois ou ainda mais materiais distintos, tá? O objetivo desse tipo de combinação heterogênea é obter características de seus componentes, para que apresente melhor desempenho estrutural em condições específicas. Claro, toda vez que a gente mistura dois ou mais materiais, a gente mistura os materiais para obter melhores propriedades, né? Então, o tempo todo buscando melhores propriedades. Então, por isso que a gente mistura esses materiais. E aí, gente, os materiais compostos, eles são formados por duas estruturas, né? Na verdade, é o que a gente chama de material matriz e material de reforço, tá? O material de reforço é o material interno, é o que a gente chama de enchimento, né? Ó. Também chamados de fase dispersa, são os que realçam propriedades mecânicas, magnéticas ou químicas do material composto como um todo. Na verdade, né, os materiais de reforço que dão as características principais dos compostos. Já o matriz, né, o material matriz é o material que confere a estrutura do material, né? Então, enquanto um determina as propriedades, o outro determina a estrutura, tá vendo? Ó? Preenchendo os espaços vazios que ficam entre os materiais reforços, né? E mantendo-os em sua posição relativa. Então, o material reforço, aqui está um exemplo, né? Uma fibra de lã, uma fibra de vidro, né? Então você tem aqui o material de reforço, aqui a fibra, né? Que é o material que dá as características do compósito, e você tem aqui o material prensado, o material matriz, que é justamente o material estrutural, né? Aí ele dá aqui alguns tipos de materiais compósitos, tá bom? Tá? Então, por exemplo, compósitos naturais, madeira, né? As madeiras são compósitos naturais, né? Então, todos os materiais de madeira, né? São materiais naturais, sem dúvida, né? São materiais extraídos da natureza, mas são materiais compósitos, né? Compósitos de fibras, que são os mais comuns, né? Fibras de carbono, Kevlar. Esse Kevlar não tem muita aplicação industrial, não, né? Fibra de vidro, muito utilizado, né? Fibra de carbono e vidro em termos de aplicação industrial, são mais utilizados, são utilizados aí com mais frequência, tá? Esses compostos de partículas eu não vou falar porque a gente não usa eles industrialmente. Bom, aqui tem alguns exemplos, né? Já que os compostos são combinações de materiais, né? Assim, gente, nós temos 4 classes de materiais. Tirando os materiais compostos, ficam 3 classes: metálicos, poliméricos e cerâmicos. A gente pode combinar esses 3 de qualquer forma, tá? Então vão dar aí várias combinações de materiais compostos, tá?
Então são alguns exemplos, olha. Tá travando. Professor, tá cortando bastante o áudio. Oi. Estarei preparado. Professor, desculpa interromper, tava travando. Você pode voltar do começo, por favor? Ah, tá. Essa Agora- parte que você falou, começou os 4 Eu vou tacar tipos de esse materiais fogo e aqui, senão os caras vai- não ouviu o resto. Agora melhorou? Tá me ouvindo? Estão ouvindo? Oi? Consegue ouvir? Vocês estão me ouvindo? Vou tentar mudar aqui um instante, peraí. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Agora tá. Tá, então vamos lá. Beleza. Agora dá pra ouvir. Tá bom, vamos encerrar e já estou finalizando. Bom, gente, então é o seguinte, deixa eu voltar lá onde eu estava, né? Eu estava falando o seguinte, que nós temos 4 classes de materiais, né? Materiais metálicos, materiais compósitos, materiais poliméricos e materiais cerâmicos. Então, tirando os materiais compósitos, nós temos 3 classes, né? Então, essas 3 classes de materiais, elas vão se combinar nas mais variadas formas, tá? E essas mais variadas formas de combinação dão origem aí aos materiais compósitos, tá? Então, tem algum exemplo aí de material reforço, ou seja, esse material que vai justamente aqui no recheio, né? No núcleo do material compósito, né? Então, ó, algumas desses materiais vocês já ouviram falar e já viram até presencialmente, né? Então, fibra de vidro, fibra de carbono, né, os mais comuns, né? Fibras metálicas, a madeira propriamente dita, né? O grafite, a fibra de... não, essa aqui não muito, mas é basicamente isso, né? Fibra de vidro, fibra de carbono, fibras cerâmicas, madeira, né? Grafite, então são materiais utilizados aí em materiais compósitos, tá? Bom, encerrando, principais características. Olha que interessante, né, gente? As características dos materiais compósitos, sem dúvida, são características interessantes. Por quê? Porque os materiais compostos é o ajuntamento de mais materiais para que tenha propriedades interessantes. Então, a gente vai perceber que o produto dessa junção desses materiais acaba sendo bastante interessante. Olha só as propriedades gerais dos compósitos. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Então as principais as características gerais dos compostos: leveza e facilidade de transporte, ok? Então não se torna um material muito denso, isso é interessante. Resistência química, poxa, bem interessante isso, né? Resistência à corrosão, resistência à salinidade, é muito interessante. Flexibilidade arquitetônica, né? Até por isso que os materiais compostos são muito utilizados na indústria de construção civil, né? Durabilidade, fácil manutenção, resistência mecânica, feito sob medida, sem dúvida, você pode combinar 2 ou mais materiais, né? Resistência ao impacto, baixo coeficiente de fricção, né? De atrito, né? Resistência à abrasão, né? Resistência a altas temperaturas, diversos processos de fabricação, boa resistência química. Então vocês estão vendo? Excelentes propriedades, né? Claro, não tem sentido a gente unir 2 materiais e piorar a propriedade, né? Tem um exemplo aqui da utilização de compósito. Ó. Por se tratar de um material com propriedades mecânicas maiores que de seus constituintes, tais como o aumento da rigidez, a resistência, diminuição do peso e a facilidade de confecção, a utilização de compósito está cada vez maior, sem dúvida. Ó, construções. Ultimamente, os materiais mais utilizados na construção de edifício com grande durabilidade são os materiais poliméricos reforçados com fibra. Olha que interessante, gente. Então, na construção civil é isso mesmo, né? Materiais poliméricos com reforço de fibra, né? Se tornando aí materiais compósitos. Isso possibilita manutenções menos frequentes, ou seja, menos manutenção e maior durabilidade, ou seja, aumento do ciclo de vida da estrutura. Então olha que construção bacana, né?
no meio de um parque, no meio de uma área verde, né? Olha, uma bela construção, né? Então é muito interessante cada vez mais a aplicação de materiais poliméricos. Para encerrar, né, na indústria naval e construção civil, tá vendo? A utilização de materiais compósitos reforçados em diversas aplicações destas indústrias naval e da indústria civil tem aumentado continuamente nos últimos anos. Olha, então uma grande embarcação aí sendo produzida, é um estaleiro, né, sendo produzido uma embarcação aí, um navio, né, por meio de utilização de material compósito. Deve ter muita madeira aí aplicada, né, com algum outro reforço, se tornando material compósito. Tá? A utilização desses materiais, quer na construção, quer na navegação de pontes metálicas, na reparação de pontes metálicas, tem sido o alvo de vários estudos com o objetivo de prolongar o seu ciclo de vida. Então aqui na construção civil, tá vendo? Uma ponte aí, né, construída com muitos materiais compósitos, né? Justamente para que possa aumentar aí a durabilidade, tá bom? Bom, indústria bélica, indústria química, na medicina, né? Tá vendo? Materiais compósitos sendo utilizados na medicina, na confecção de próteses interna e externa, né, materiais carbonatos, né, ou seja, as fibras de carbono, né, materiais aí que não têm a reação no corpo humano, né. Bom, gente, então um breve sobrevoo aí sobre as outras 3 classes de materiais que nós ao longo do semestre não tivemos como foco estudar, né. Então materiais poliméricos, materiais cerâmicos e materiais compósitos, tá? Bom, para encerrar é assim, eu ainda não disponibilizei a atividade para vocês, tá? A atividade 8, mas eu vou disponibilizar até amanhã cedo, eu disponibilizo, tá? Então até amanhã cedo essa atividade 8 vai estar disponível aqui no Moodle para vocês entregarem até a próxima segunda-feira, antes do início da aula, tá bom? Tá? E aí semana que vem essa atividade eu vou travar mesmo até o início da aula, da semana que vem, eu vou estabelecer com prazo final, porque na sequência a gente vai fazer um testezinho, né? E é provável que eu vá utilizar alguns conceitos dessa atividade nesse teste, tá bom? Gente, tudo bem então? Podemos encerrar? Alguém quer fazer algum questionamento? Tranquilo, professor. Quer tirar alguma dúvida? Quer fazer alguma abordagem? Ou podemos encerrar? Tranquilo. Tá certo. Então, ok, tá? Então, até amanhã cedo eu disponibilizo para vocês a gravação da aula de hoje, né? Conforme está aqui, né? Nas demais aulas, eu disponibilizo da aula de hoje e também disponibilizo essa atividade 8. Tá bom, gente? Gente, fiquem com Deus então, foi um prazer, tá? E nos encontramos semana que vem, tá bom? Nos encontramos semana que vem para o nosso último encontro, para a nossa última aula, tá bom? Um abraço, gente. Boa noite.